Queria convidar aqui a Simone para falar sobre distopias, o que foi portado pela ficção e efetivamente corre no presente em relação à privacidade da internet. Assunto bom, hein? Não? Acho que ele está acabando a bateria desse. Então, toda conferência, todo simpósio, geralmente tem uma palestra que é aleatória, meio fugindo do tema. Bem-vindos a essa palestra hoje. Eu sou advogada, eu geralmente foco nas áreas de propriedade intelectual, privacidade, direito digital. E eu estou fazendo mestrado em literatura, só para sair ainda mais do tema. E o meu foco é na análise da ficção científica. O que a gente pode ver de impacto da ficção científica na sociedade e como que é a recepção da sociedade, principalmente no Brasil, fica trazido por isso. E aí, para começar, isso a gente tem que mais ou menos definir o que é ficção científica. Porque a primeira coisa que as pessoas pensam é, ok, ficção científica, um bando de ET verdinho numa nave com pessoas sendo abduzidas. O que não é necessariamente a verdade. A ficção científica ela pode ser definida como uma especulação realista sobre eventos futuros, a partir do ponto atual do leitor. Ou ainda uma alternativa imaginativa ao ambiente atual do leitor. Mesmo que alguns autores defendam que a ficção científica tem que ser baseada simplesmente em ciência e tem que ser algo explicável para o leitor, outros falam que só de ter uma lógica interna, que você demonstre que naquele universo ficcional aquilo não é magia, não é simplesmente mágica, já pode ser considerada ficção científica. Então, a ficção científica ela tem muito impacto na tecnologia no geral. Por exemplo, é dito que submarino, o inventor do submarino e depois o inventor do helicóptero, o Igor Sikorsky, os dois se inspiraram em textos do Jules Verne, em que tinha lá as leves submarinas, tinha um outro conto do Jules Verne que tinha helicóptero, ambos se inspiraram no que foi demonstrado nesse texto para tentar desenvolver a tecnologia. Nós tivemos, por exemplo, o Robert Goddard, que foi inventor dos foguetes, o Leo Szilard, que foi um dos cientistas principais para fazer a fusão nuclear, que se inspiraram em textos do H.G. Wells. Então, nós temos lasers, nós temos satélites, tudo situações que foram sendo, primeiro, exibidas na ficção e depois, a partir do momento que as pessoas pensaram, isso aqui pode ser uma possibilidade, quando elas viram na ficção, desenvolvidas tecnologicamente. Aí, nós também temos o contrário, por exemplo. Não sei se vocês ficaram sabendo desse caso de disputa de patente entre a Samsung e a Apple. A Samsung afirmou que a Apple não inventou o iPad, que o iPad tinha sido inventado pelo Stanley Kubrick em 2001, Odisseia no Espaço. Ele já tinha lá um lugarzinho que você conseguia ver os vídeos, ver as notícias e tal, e eles tentaram alegar no processo contra a Apple que eles não tinham que pagar royalties, coisa nenhuma. Isso aí foi inventado na década de 70, imagina. Eles perderam o processo, mas foi um argumento divertido. Aí, uma coisa que as pessoas deixam de perceber em relação a essa interferência da ficção na sociedade é que essa mistura não é só na tecnologia, ela também é na forma como a gente percebe o mundo. Por exemplo, a ficção científica ela vira meio que um sandbox porque acontece na sociedade. O que a gente pode dizer disso? Quando você tem uma mudança tecnológica muito grande, em qualquer parte da tecnologia, por exemplo, a Revolução Industrial trouxe impacto significativo para a forma como a sociedade se organizava na época. As pessoas saíram do campo para ir para a cidade e isso modificou completamente a forma como se estrutura em sociedade.
E isso, hoje em dia, com a questão da privacidade, da vigilância na internet, está mudando também a forma como a gente se relaciona em sociedade, novamente. Aí, por exemplo, um dos grandes clássicos da ficção científica que todo mundo conhece é o 1984, que é usado de novo, e de novo, e de novo, e de novo, como exemplo de o que pode acontecer com toda a questão da vigilância na internet, com a questão do cerceamento da privacidade, entre outros. As pessoas usam ele simplesmente para falar de governos autoritários, que um governo pode simplesmente ir atrás de todos os seus cidadãos e tentar controlar a história, só que não necessariamente isso precisa ser um governo. Nós temos, no 1974, a tal da teletela. Seriam TVs e telas em todos os ambientes onde o grande irmão, o grande comandante, interage com os cidadãos do país. Uhum. Sim. E é uma via de duas mãos. Apesar de você receber as mensagens, você também é vigiado o tempo todo e sabe o que acontece com você, o que você está falando, o que você está fazendo, com quem você está se comunicando, qual é a sua reação para a mensagem que você está tentando passar. E daí eu não sei se vocês viram esse episódio do Black Mirror, que era um episódio que as pessoas também ficam cercadas de telas o tempo todo, só que elas ficam assistindo, em boa parte do tempo, elas ficam assistindo propagandas. Elas recebem propagandas o tempo todo. Cada vez que elas assistem uma propaganda, elas vão ganhando um certo número de créditos. E se elas querem pular essas propagandas, que elas não querem assistir, elas têm que gastar dinheiro. E esse dinheiro é mais ou menos o que garante que eles consigam sobreviver lá dentro. Não apenas isso, mas essas telas também têm sensibilidade suficiente para saber quando a pessoa está olhando para a tela ou não, se ela está prestando atenção, se ela fechou o olho. Se fechou o olho, a tela começa a apitar e te obriga a abrir o olho novamente. Isso é dormir, coitado. Você não pode dormir? Pode dormir, mas daí tipo, a tela desliga, aí você tem o seu horário para dormir. A tela te acorda de manhã com música, passando propaganda. Se você quer mudar a música, você paga para trocar a música, porque a música que está tendo lá, o tal do jabá. Aí, o que temos? Alguns anos atrás, a Sony depositou essa patente de como integrar propagandas dentro de TVs smart, de Smart TVs. E era basicamente uma forma de você pegar uma Smart TV, você identificar o que o usuário está fazendo na frente dela, tanto por voz quanto por gestos, e daí toda vez que tiver uma propaganda, se a pessoa não quiser ver essa propaganda, ela teria que interagir com a televisão, mostrar que ela está prestando atenção, que ela sabe qual é o produto, que ela sabe o que está acontecendo. Então, ali no exemplo era, diga McDonald's para acabar com o comercial. Aí você tem que levantar, tá? McDonald's. Você senta de volta. Então, você imagina, sei lá, vendo seu programa favorito, tá chegando aquela hora tensa, aquela parte importante, McDonald's. Acaba com o clima, mas seria a forma deles garantirem que você viu a propaganda. O que é muito mais irritante do que você clicar pro lado no YouTube. Recentemente, eu acho que eu vi algo semelhante do lado do ponto de vista do anunciante, pessoas querendo, vendendo uma plataforma que você garantia que a pessoa que assistiu ao vídeo ou à propaganda assistiu aquele conteúdo, porque ela teria, para pular aquela propaganda, ela teria que responder um determinado desafio, enfim, algo bastante semelhante a isso. Sim, tem vários procedimentos sendo feitos nesse sentido. Alguns deles não exigem o som, o áudio, tipo, você ficar observando o usuário. Exigem que você clique, que você responda algo no seu computador. Mas esse assustador, que a sua TV estava te olhando, tipo, você está sentado? Tá muito tranquilo aí? Vamos ver se você está realmente assistindo. Aí, tinha também uma outra possibilidade dessa mesma patente, aqui eles usam o exemplo do Burger King, nós vamos ficar passando aqui uma propaganda de hambúrguer e a gente só vai parar quando você pegar o seu controle e fingir que você está jogando picles no seu hambúrguer. Porque o Burger King é o make it your way, né? Tipo, vai lá, personaliza seu hambúrguer. Então, se você interagir com a propaganda, ela acaba. É quase uma tortura. Se você der a informação que eles querem, tipo, eu tô aqui, eu presto atenção, acaba. É uma tortura. É uma coisa.
Pode passar. Aí, uma grande preocupação dessas Smart TVs é, ok, você comprou a TV, você está lá, ela te viu, ela quer ver você interagindo, para ela dizer para os anunciantes dela que você realmente prestou atenção, para ela poder vender os anúncios, para ela poder vender os dados de demografia e tal. Mas chega num ponto em que, se você for prestar atenção nos termos de uso da TV, que também já é algo novo, você tem uma TV agora com termos de uso, eles indicam para você não conversar de temas pessoais, de temas sigilosos, de temas sensíveis na frente da TV. Porque a sua TV está escutando o tempo todo. Ela não está lá só para escutar, gritando McDonald's ou jogando pix no Burger King. Ela está ali para captar o som do ambiente, para verificar os momentos em que alguns comandos de voz vão ser repassados. Só que até o momento em que, eu não lembro se foi o Business Insider que deu esse furo desse termos de uso da Samsung. Mas até aquele momento você não sabia exatamente muito bem o que era feito com a gravação dos áudios que eles repassavam para terceiros. E daí até fizeram uma comparação do texto, dos termos de uso, com 1984. Que tudo pode ser capturado, tudo pode ser tratado, todos os dados de áudio que você produzir na frente da sua TV podem ser utilizados para alguma outra coisa. Então, começa a ficar uma coisa que não é um governo totalitário te vigiando, mas é o fabricante da sua TV e você só queria ver Black Mirror. Você não queria fazer mais nada. Você não queria estar no Black Mirror, você queria assistir. Mas pode passar. Aí, continuando nisso de outros pontos da ficção que vão aparecendo na vida real, tem um livro maravilhoso do Philip K. Dick. O Philip K. Dick, ele é um dos principais autores de ficção científica. Ele escreveu os livros que deram origem a Blade Runner, Minority Report, Total Recall, que é Vingador do Futuro. Ele tem os principais... O Homem do Castelo Alto. Os principais surgiram de contos ou livros do Philip K. Dick. Em 69, ele publicou o Ubik, que já tinha... Eu encontrei uma em casa para tirar foto, aí eu peguei essa da internet. Já tinha, em 69, nesse livro dele, uma casa toda conectada, como se fosse com a internet das coisas. Então, você tem o personagem principal, que ele está completamente falido. Ele mora num flat que é para você fazer tudo. As coisas são debitadas da sua conta. Então, eu quero abrir a porta. Para você abrir a porta, você paga cada vez que você abre e fecha a porta, porque eles consideram que você está desgastando o mecanismo. Então, você vai repor a depreciação. Para você comer, para você utilizar a luz. E a casa sabe que ele está sem crédito. A casa sabe que ele está completamente falido. Então, a casa também não está ligando muito para ele. Então, ele tenta fazer café, a casa meio que dá de ombros para ele, se uma casa pudesse dar de ombros. Aí, uma hora, ele tenta abrir a porta, porque um cara está tentando visitar ele, só que ele não tem mais moeda. E a casa cortou a linha de crédito dele no cartão de crédito, porque falou que já sabe que ele não vai pagar o cartão de crédito. Então... ele começa a discutir com a porta, do tipo, não, mas eu pago depois a porta. Não. O que ele faz? Ele pega uma faquinha de pão, começa a desmontar a maçaneta. E a porta começa a ameaçar de processo. A porta pode processar ele. E ele vai perder. Então, imagina só, hoje em dia a gente tem vários mecanismos nas nossas casas. Nest, a gente tem câmeras que... Você tem que pagar uma assinatura, eles têm acesso aos seus dados bancários, eles têm acesso a várias informações de você que eles podem montar um perfil do tipo, esse cara aqui ano que vem ele não vai renovar. Não vai renovar a assinatura, ele tá falido. Para que eu vou prestar um bom serviço para ele? Por que eu vou investir nesse consumidor se eu já sei por todo esse restante do perfil que ele não vai continuar que ele não vai continuar a ser consumidor, ou então ele vai começar a consumir... um serviço mais baixo, então começa a vender os dados dele para começar a ter algum lucro com esse consumidor. Aí pode passar. Aí, para melhorar a situação de o que acontece na vida real e o que acontece na ficção, às vezes a vida real fica um pouquinho mais bizarra. Em 2004, tinha uma balada em Barcelona, essa barra
acho que era Barra Norte, em Barcelona, que eles decidiram ser moderninhos e implantar chips RFID nos VIPs. Então, se você era VIP, eles implantavam um chip em você. Você entrava sem passar por fila, você não precisava levar carteira, nada. Só que essas informações eram facilmente hackeáveis. E as pessoas depois não conseguiam tirar esses chips, porque eles colocavam fundo demais. Eles colocavam um chip nos VIPs de graça, falavam, beleza, a gente põe, você é um dos nossos principais, você tá no camarote. Colocavam, falavam, a hora que você quiser tirar, você vai em qualquer médico, ele faz uma incisãozinha, tira fácil. Só que eles colocavam tão fundo que a pessoa não conseguia tirar sem uma microcirurgia. E essas informações, nos primeiros usuários, tinham as informações de nome, endereço, algumas informações de pagamento, que são coisas que, convenhamos, você não quer que qualquer pessoa na rua esteja sabendo sobre você. Pior ainda, eles começaram a fazer um estudo para monitorar dentro da balada, para onde você vai, o que você estava consumindo, qual outro usuário estaria junto com você. Numa balada, alguém aqui acha que é uma boa ideia alguém ficar monitorando com quem você foi pro banheiro, com quem você pegou no canto? É uma ideia completamente ridícula. Isso que será que as pessoas concordaram? Porque é algo novo. É algo novo, é algo especial, era algo VIP, era uma tecnologia nova, então... E ele era um dos escolhidos. Ele era um dos escolhidos. O benefício supostamente é barato o suficiente para te fisgar, né? Ou é valioso o suficiente para te fisgar. Não. Alguém deixar fazer um corte, botar alguma coisa lá dentro, para ser monitorado, o cara merece se ferrar. E é o mesmo tipo de chip usado em gado. E tem um livro do Cory Doctorow, que é o Little Brother, que nesse livro as pessoas não têm o chip implantado, mas elas andam com um crachá, se não me engano, com chips também. E esse chip, o RFID, teria toda a informação da sua vida, onde você estuda, onde você mora, quais são os locais que você é permitido acessar, o que você pode fazer ou não. E daí uns hackers mirins, os micro-hackers lá, saem copiando as informações dos chips das pessoas e mudando. Porque eles estão tentando criar caos social. Então, por exemplo, o fulano que trabalha no 13º andar tem autorização para entrar no prédio tal, acesso tal. Ele está andando na rua, o casinho anda com um leitor e gravador de informações de chip, ele consegue copiar a informação desse cara, escrever uma nova informação no chip dele e de repente não tem mais acesso a nada. Ele não consegue entrar em casa, ele não consegue entrar no trabalho, ele não consegue entrar no próprio carro. E eles geram um caos social porque eles conseguem hackear metade da cidade. O que convenhamos ser algo muito fácil de fazer. Acho que 3 semanas depois que a balada começou a fazer isso, já tinham hackeado os dados. É muito maravilhoso. Pode passar. E aí, mais casos e mais casos bizarros que vão surgindo com esse uso da tecnologia. Um deles que surgiu agora, acho que em agosto, que foi noticiado, foi de uma psiquiatra nos Estados Unidos, que alegou que o Facebook estava quebrando a confidencialidade paciente-médico dela. Por quê? O Facebook começou a notar que vários dos pacientes dela estavam em primeiro lugar porque ele ficava monitorando os dados de GPS. Esses pacientes frequentavam o consultório dela e ele começou a sugerir uns para os outros. Só que, para muita gente, ir num psiquiatra ainda tá bom. Você ter ou uma situação que você precise ir para um psiquiatra, uma doença mental, é um tabu e você não quer que isso seja sabido por ele. Então, imagina, de repente você vê lá nas sugestões do seu Facebook a sua psiquiatra, com o nome falso dela, porque ela não quer ser adicionada para nenhum paciente, e mais 3 ou 4 pessoas que você nunca viu na vida, mas aí você começa a fazer a ligação do tipo, essas pessoas vão para o mesmo lugar do que eu. O Facebook sabe que eu vou no psiquiatra e ele está usando essa informação. Então, o que acabou acontecendo em relação a isso foi que várias alternativas foram levantadas. Se alguns pacientes tinham utilizado o Messenger, e o Messenger pega todos os contatos todos os seus contatos telefônicos, daí vários deles tinham a psiquiatra no contato telefônico, então começou a sugerir.
ou então, se uma outra alternativa que o próprio Facebook levantou seria se ela logou no Facebook do celular dela, e daí baixou toda a lista de contatos, mas ela nunca tinha feito isso. Daí, finalmente, falaram que era muito provável que tivesse sido essa questão da geolocalização, simplesmente por eles frequentarem o mesmo lugar. Aí, com isso, a gente abre toda uma parte bastante assustadora referente a esse uso de geolocalização, de dados, etc. Os nossos celulares, hoje em dia, a gente não tem muito controle, realmente, de como é feito o uso pelos aplicativos, como é feita essa coleta. Certo? Tá. Eu estava fazendo as unhas, uns tempos atrás, e o salão onde eu faço, ele é todo metido moderninho. Então, eles botaram uma TV de LED gigante, um dispositivo que fica lá passando propagandas, mas são propagandas bastante inócuas, tipo, frases motivacionais, propaganda de produto de beleza, mas quase nada ligado a nada. Uma amiga minha que trabalha com monitoramento de mídia pegou e falou que muito provavelmente aquilo está lá simplesmente para pegar um aviso de som inaudível para o ouvido humano, que daí seu celular comunica com aquilo, sabe que você está nesse ambiente, que você está vendo essas propagandas, e a partir disso ele tem a sua localização, ele sabe qual é o seu dispositivo, ele sabe quais locais você frequenta, e ele começa a montar todo um dossiê seu. Um salão de beleza, isso é tipo, ok, vamos vender o quê? Para L'Oréal. Tudo bem, não vejo grandes problemas. Mas se isso for utilizado, por exemplo, na indústria farmacêutica, se você começa a colocar num consultório médico, numa clínica, uma dessas TVs também fica passando tipo propaganda do metrô, mas você monitora quem está indo lá, você tem acesso, as pessoas começam a conseguir fazer essa junção dos dados. Você pode fazer todo um dossiê de, por exemplo, pessoas que têm AIDS. Essas pessoas muito provavelmente não querem que terceiros saibam dessa condição, elas têm direito a essa privacidade. Mas você conseguiria formar todo um dossiê de pessoas que utilizam certos tipos de médico, simplesmente pelo fato de que elas estão entrando num local e ninguém vai colocar termos e condições ou uma política de privacidade na porta do médico. Talvez o médico nem saiba que aquela tela que pode ser fornecida por uma empresa de medicamentos, dizendo para ele que é só uma propaganda, algo para aquela espera, que aquilo pode puxar dados ou não dos clientes dele. Aí o que acaba acontecendo muito também nesses casos é que você começa a fazer toda essa junção e se você parar para pensar, ok, nós estamos num momento muito complicado politicamente e socialmente no mundo. Várias das empresas de tecnologia, nas últimas semanas, por conta da eleição do Trump, já se manifestaram dizendo que elas não vão ajudar a fazer um registro de muçulmanos, por exemplo. Porque a última vez que isso aconteceu, algumas décadas atrás, todo mundo viu o que aconteceu, né? Mas elas não precisam ajudar a fazer. Se elas não bloquearem algumas funcionalidades, ou se elas não colocarem algumas travas nos usos dos dados, pelo simples fato dessa coleta poder ser feita, qualquer um pode, por exemplo, se eu estou no supermercado e eu sou de uma religião X, que eu tenho algumas restrições alimentares, eles sabem quais as alas do supermercado eu frequento, eles não precisam nem olhar minha conta. Eles sabem qual ala do supermercado eu frequento, eles podem inferir a minha religião a partir disso. Então, isso começa a ser todo um sistema que você não precisa necessariamente ter acesso aos dados da pessoa para você montar todo um dossiê sobre a vida dela. Então, e outro ponto ninguém que está falando que, por exemplo, a Sony ou a Samsung são vilãs, do tipo, elas querem fazer isso para monitorar as pessoas. Só que elas fazem uma tecnologia que pode ser utilizada de uma forma que é válida para propaganda, para interação, para você jogar joguinhos com sua TV. Mas se você não tiver uma política muito clara, ou se você não tiver uma segurança que pode ser feito com essa tecnologia, sim, o céu é o limite. O céu é o limite porque pode ser realmente realizado. Então, o que a gente... Abriu a porta. E o que a gente vê é que, por exemplo, até a década de 60, a ficção científica era aquela coisa assim, das utopias maravilhosas, a máquina do tempo, era uma coisa muito mais steampunk, que é a tecnologia, a bela tecnologia que vai nos levar para
por uma existência mais divertida, mais feliz, etc. Desde a década de 80, é cyberpunk para baixo. É desastre. A humanidade vai para o limbo na ficção científica, por exemplo, Matrix. Matrix veio de Neuromancer do William Gibson. É a humanidade lá no limbo. E como a ficção, a literatura, ela conversa com a humanidade, refletindo o momento atual e o que pode ser extrapolado a partir disso. O momento atual é quase nada de liberdade individual, muita restrição e uma ficção cada vez mais militarizada. Então, é preocupante. Tanto que a gente tem visto na sociedade, quanto os reflexos que a gente tem visto até no entretenimento. Então, eu não vim aqui propor nenhuma solução, não propor nada. Eu sou pesquisa de humanas, então é mais para mostrar um panorama do que tem sido observado. E, em resumo, seria isso. Seria que, em alguns momentos, a gente acredita que a ficção está exagerando, que o uso de dados, que Black Mirror seria um exagero, nossa, imagina, extrapolação, divertido de assistir. Mas, em alguns pontos, a realidade já ultrapassou isso de longe. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, acho que seria só isso. Parabéns aí pela sua abordagem. Eu tenho certeza que isso já é realidade. Eu só queria acrescentar dois comentários. Um que já existe aqui, eu vou falar do Brasil, disponibilizar acesso gratuito em eventos, grandes feiras, okay? E justamente por um objetivo único e exclusivo de recolher dados. Pouca gente percebe isso, e inclusive eu conheço um dos provedores desse tipo de serviço, e ele tem todo um embasamento dito legal para poder fazer isso, né? E eu acredito que aí tem muita coisa para ser discutida. E só queria colocar mais uma pimentinha nisso que você falou, que nós estamos começando a entrar na era do IoT, e isso vai se agravar milhares de vezes. Essa questão de você dar os dados em troca de um serviço, se isso fosse feito de forma transparente. Por exemplo, todo mundo sabe que você usa o Facebook não é de graça, você está dando autorização para ser utilizado, mas você não tem alternativa. Você não tem uma alternativa de, ok, eu vou pagar uma assinatura do Facebook. Por quê? Porque eles não conseguiriam valorar o quanto seria uma assinatura que eles não utilizassem seus dados, porque eles podem utilizar os seus dados numa variedade de modos cada vez mais lucrativos. Então, para eles, não vale a pena tentar cobrar de você para te dar privacidade. E depois também, o ser humano tem uma grande ansiedade. Tudo que é gratuito é muito bem-vindo, né? Nós não pensamos nas consequências. Obrigado pela exposição. Sua exposição me lembrou um caso de uma empresa sem nome, que eu prestei serviço, que na sala de reuniões deles, agora eles incorporaram carregadores USB, cada um uma bancadinha, né, e tem a sua portinha. E chega lá os executivos para as reuniões, a primeira coisa que eles fazem é espetar, né? Só que sem perceber que o cabo, a porta de carregamento, alguém permitiu que ela fosse a mesma que a de dados, né? E ele estava me explicando como eles estão se aproveitando bastante. Essa empresa sem nome, ela está tendo umas certas vantagens baseada em cima disso. E é uma evolução, um complemento disso, né? Que estava sendo complementado. E a velocidade disso acontece muito rápido, né? A gente vê um desenvolvimento, a quantidade de autovigilância que a gente precisa praticar, ela é exponencial, né? Cada dia parece que a gente precisa um pouquinho mais, né? Eu já vi para vender camisinhas USB, que é um dispositivo que você coloca na borda USB, daí ele só permite a passagem de energia, ele não foi estudado, daí você coloca nos USBs desconhecidos. E essa foi uma discussão agora quando tiveram os novos ônibus na Prefeitura de São Paulo, que tem os carregadores. Alguém pegou e falou que você parafusa, são 2 parafusinhos do lado, você parafusa, troca o mecanismo ali dentro,
Vai ter um bando de gente botando o USB ali o dia inteiro para carregar o celular no ônibus, para usar o Wi-Fi no ônibus. E aí? Você pega dados de todo mundo, se você quiser. O comentário do meu futuro é negro. Vamos ter que andar nu. Não, mas se implantarem o chip RFID, Não, porque tem todas as câmeras, né? CCTV por todo lado. Tem um livro do William Gibson, Reconhecimento de Padrões, que eles precisam fazer algo em público, só que eles estão em Londres. Londres é uma das cidades mais vigiadas do mundo por câmeras, por softwares de reconhecimento facial e tudo. Então, eles têm uma camiseta, que eles chamam de a camiseta mais feia do mundo, que é uma camiseta com um padrão que confunde o software de reconhecimento facial. Então, você fica invisível. Só que a camiseta em si é muito feia, as pessoas na rua ficam te olhando, mas o software não te reconhece, daí você não é monitorado. Então, Gente, eu acho que só tem uma situação que eu imagino que, de fato, a pessoa pode ser vigiada completamente, todos os dados dela devem ser monitorados. É se o cara estiver no UTI. Se o cara estiver no UTI, se o cara estiver realmente no caso terminal, eu acho que as máquinas, né, vão fazer o trabalho de monitoramento melhor do que qualquer outra pessoa. mas com limite para quem acessa os dados. Então, só que se o cara for rico, se o cara for poderoso, pode ter certeza que esses dados vão poder ser usados por alguém de alguma maneira. Mas assim, eu estou pensando nele, na saúde dele, na sobrevivência dele, que vai ser melhor sendo feito por nada. Em qualquer outra situação, monitoramento pode conduzir a excesso de, sei lá eu, de quantos tipos de problemas e de origem. A gente devia ser absolutamente contra a quebra de privacidade. Isso devia ser uma meta da cidadania. Se a gente não for contra a quebra de privacidade, daqui a pouco nós não vamos conseguir nem ser cidadão. Mas privacidade já não existe muito. Isso então. Não existe mais. Isso é mentira do século XXI. Tem algumas pesquisas que falam que os jovens, por eles já nascerem num ambiente que não tem essa expectativa de privacidade das gerações anteriores, eles não dão esse mesmo valor. E tem outras pesquisas, dessas pesquisas de market trend, apontando que privacidade vai virar um bem muito caro. Então, pessoas que têm uma certa quantia de dinheiro, que têm uma certa posição na sociedade, elas vão começar a comprar espaços privados. O William Gibson já tinha isso na década de 80, que a Molly pagava por segundo para estar num quarto não monitorado, para conversar com os comparsas dela. E também, por exemplo, tirar férias em locais onde você não tenha redes Wi-Fi te monitorando. Você tire férias em locais que estejam completamente sem câmeras, que você garanta, por exemplo, para uma celebridade X, que ela não terão paparazzis, não terão fotógrafos, que o staff não vai ter celular. Isso já é um produto que é vendido por aí. A privacidade já é um produto. Não, só mais uma observação, gente. Vocês já repararam que qualquer coisa que você faça, a primeira coisa que pedem é seu CPF? Aqui mesmo. Não sei se você precisa botar o CPF. Quando eu fui no FISM, software livre, o Stallman falou isso na última vez que ele foi no FISM, não lembro quando foi, 3 anos atrás, eu acho. Ele ficou bobo de saber que precisava botar o CPF para se inscrever. Mas tem uma situação ainda mais engraçada, que é quando colocam como condicional para acesso de qualquer coisa, digital. Porque a digital, ela pode ser falsificada, alguém pode falsificar sua digital, só que você não consegue mudar. A partir do momento em que alguém tem acesso à sua digital, essa pessoa tem acesso a tudo isso que foi usado. Então, os sistemas que usam isso como senha de acesso é uma simplicidade mental, para não falar outra coisa. Você pode usar isso como talvez um substitutivo para o nome de usuário, mas não para senha, gente. Você não consegue mudar isso. Não consegue mudar a sua digital. Não, a urna eletrônica até serve porque você consegue mostrar, sou eu aqui, e daí você mostra um outro documento, ou se você colocasse uma senha, aí poderia ser. Tipo, para mostrar que você está ali presente, ele até serve, mas, por exemplo, para acessar banco. Para acessar a conta do banco,
Acabou. Alguém copiou sua digital, acessou sua conta do banco. Outro dia no Santander me obrigaram a fazer. E obrigado também, mas eu falei que Então, me obrigaram a fazer. Eu tirei que está sendo. Falei, não quero, prefiro saber. Detesto que tenha, mas prefiro saber. Não, eu quero falar. Não tem opção. Eu queria te perguntar, assim, o último documentário do Adam Curtis, ele pega uma coisa muito interessante, que é quanto os algoritmos usados no sistema financeiro foram sendo aos poucos passados para análise de dados pessoais e como essas duas indústrias elas estão muito próximas. E aí, pensando em, digamos assim, literaturas ou até produções artísticas distópicas, eu pensei, bom, recentemente, quem abordou isso muito bem foi o Mr. Robot, a série da TV. Agora, eu fiquei pensando que, eu não me lembro, a gente tem nos anos 80 várias literaturas falando do poder enorme do Estado, do controle dos cidadãos. Você tem, depois, até em alguma medida, eu me lembro de cabeça, algumas produções de corporações, né, que dão poder, mas eu nunca percebi, ou não me lembro do conhecimento que eu tenho, de uma sacada como essa do Adam Curtis. Você chegou a ler alguma coisa? Você lembra de uma coisa nesse sentido? No sentido de mercado financeiro pro... De indústria. De indústria financeira. Você colaborando com uma indústria de jogo. O que eu já vi foi uma ponte entre os dados utilizados para verificar lavagem de dinheiro, por exemplo, sendo rebatidos, sendo verificados junto com dados sobre, por exemplo, a vida pessoal da pessoa, para verificar se a pessoa não é laranja. Então, você vê, por exemplo, as movimentações financeiras de alguém batidas com compras dela por aí, para verificar se aquele padrão realmente é aplicável. Mas fora esse transporte eu não tinha visto, eu vou dar uma pesquisada. Tem uma coisa de indústria farmacêutica, de pegar dados, porque eu não me lembro de quem que é, gente. Tem algumas discussões sobre a parte de saúde, principalmente aqui no Brasil, porque o SUS tem uma quantidade gigantesca de dados sobre os usuários. E até um tempo atrás, pelo menos, esses dados não eram criptografados. Eles eram passados pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias. O cartãozinho que o pessoal está sendo obrigado a fazer agora? O cartãozinho existe faz bastante tempo. Se você utiliza o SUS, você tem o cartão, geralmente desde a primeira utilização, um código de barras, um número que te identifica. Mas o problema é o banco de dados que eles têm de você, quais os medicamentos que você utiliza, quais foram os médicos, quais foram os exames, ele não é criptografado. Portanto, facilmente. E ele é pulverizado. Então, você tem a parte municipal, você tem a parte estadual, você tem a parte federal. Então, até a princípio diziam que não tinha ainda essa parte de segurança porque eles não estavam ainda conseguindo conciliar todas as áreas. Mas que nem tem uma colega minha fazendo um artigo justamente sobre os pacientes de AIDS em São Paulo. Que existe uma possibilidade desses dados serem desanonimizados. Então, você acaba com a privacidade dessa pessoa. Só de você ter acesso a esse tipo de dados do SUS que pode ser vazado. Já aconteceu aqui no Brasil de vazar dados do SUS, da Previdência, então é sempre um risco. É importante. Então, todo mundo tem a preocupação, às vezes, consigo, né? Com a minha privacidade, com a privacidade pessoal. Então, eu acredito que a maioria daqui já conhece, né? No Big Data, trabalhando na Copa, na Olimpíada, foi feito um perfil de sentimento. Aí não é uma coisa que é feita individual, ela é feita macro. Tá? Então, existe o que? Uma quebra de privacidade do todo. Ou seja, um campo de futebol hoje pode ser alvo de um perfil que vai ser utilizado para N coisas. Entendeu? Então, precisa ter conhecimento de alguma coisa nessa área também, de sentimento, que é macro, não é individual. Que você tenta não pegar os dados
você tenta não fazer pinpoint dos usuários, né? Mas... É filmado todo, né? Existem alguns algoritmos que fazem exatamente o que aquele pessoal está sentindo. O que eu já vi de preocupação em relação a esse de verificar, por exemplo, eu tinha visto uma notícia dessa, mas em relação a shows de estádios. Seria, por exemplo, a possibilidade de alguém pegar esse dado, RAW, o vídeo, e daí passar um reconhecimento facial, se alguém tiver acesso a esse dado. Porque daí essa é a preocupação. Essa pessoa ela autorizou essa filmagem quando ela entrou? Aí essa é a preocupação que eu tinha visto. Eu sou advogada, né? Então nós somos, por natureza, paranoicos. Para dar uma concluída nessa história. Para dar uma concluída nesse raciocínio que a gente está fazendo, eu acho que aqui o pessoal muito jovem está subrepresentado. Eu acho que a gente está numa reunião 30 para cima, assim. Então, a gente fez lá na Costa Rica, antes do LACGF, a gente fez um Youth LACGF. A gente foi num colégio discutir questões de governança com molecada de 15, de 17, nessa faixa de idade. Então, para a gente ter uma perspectiva de futuro e animar a pessoa ainda mais, eu apresentei para eles uma pesquisa que eu estou desenvolvendo aí, que devo publicar em breve, de quanto custaria para você pagar pelo Facebook para não ter os seus dados, né, divulgados, para não ser usado como marketing. Não estou falando de qual seria o compliance dele, vamos só imaginar que ele vai cumprir. Aí eu falei, gente, custaria em torno de $12 por mês para você poder ser anonimizado no Facebook e tal. Quem gostaria de ter seus dados anonimizados? Eu acho que tinham 120 molecadas lá, a resposta foi 0. Então, 0 pessoas queriam pagar para manter seus dados privados ou achavam que isso era uma questão importante. Então, aí, quem quiser ter uma perspectiva de futuro positiva, é isso aí que está aguardando. E, como advogada, a primeira coisa que eu penso é, tá bom, você paga e eles têm acesso aos seus dados de pagamento. Eles podem até não mudar e não repassar, mas daí eles têm para botar no teu serviço. Só em Bitcoin. Então, eu acho que é isso, gente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Pergunta? Bom, vamos encerrar então. Agradecer a Simone pela excelente palestra.